O deputado federal Cabo Júnior Amaral, da tribuna da Câmara dos Deputados, questionou a decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, que pediu explicações ao presidente Jair Bolsonaro sobre o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira. O deputado questionou: "Meu Deus do céu, quando essa turma vai parar de atropelar este poder? Quando eles vão respeitar a Constituição diante do que está faltando da nossa parte aqui realizar? Quando é que a maioria dos parlamentares vai dar um basta a isso? Quando o Senado, é claro, vai dar um basta a isso? Pergunto isso porque aquela é a casa responsável por controlar esta situação. Está demais." O deputado sugeriu ao presidente Bolsonaro que responda simplesmente indicando as leis que prevêem o ato e questionou a declaração da ministra que justificou a ordem, afirmando que o processo teria especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. O deputado Júnior Amaral disse: "Como se eles estivessem colaborando em alguma medida para a segurança jurídica atual do nosso país. Se há alguém que está promovendo insegurança, é essa turma do lado de lá. Depende de nós dar um basta nisso." A renda deste vídeo e de todos os outros da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O ministro Salomão decidiu, de forma monocrática, em um inquérito administrativo, confiscar toda a renda da empresa a pretexto de impedir a divulgação de discursos que não lhe agradam. Há mais de 9 meses, todos os rendimentos da Folha Política e de outros sites e canais conservadores são retidos sem previsão legal. Sem a renda, a empresa em breve não poderá mais manter sua estrutura em funcionamento, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, fazer o uso da palavra aqui em plenário é sempre muito importante. É uma satisfação para mim aqui, enquanto parlamentar, utilizar dessa nossa prerrogativa. Mas é um exercício difícil demais ter que aguentar aqui, General João, ouvir petista falar sobre combate à corrupção, falar sobre crise econômica, falar sobre caos no país. Mas não é possível que eu não consigo compreender que exista meia dúzia de pessoas lá fora que assiste a esse tipo de discurso e leva a sério. Não percebe a canalice que está por trás das palavras dessa turma. Mas eu quero falar aqui em especial sobre o prazo que a ministra Rosa Weber deu para o presidente Jair Bolsonaro explicar a graça concedida ao deputado Daniel Silveira. Mas, meu Deus do céu, quando que essa turma vai parar de atropelar a gente aqui, atropelar esse poder? Quando que eles vão respeitar a Constituição? O que está faltando da nossa parte aqui realizar? Quando que a maioria dos parlamentares aqui vão dar um basta nisso? E também, em especial no Senado, é claro, que é a casa responsável, né, para poder gerar esse controle, porque está demais. E eu acredito que o presidente Bolsonaro vai ser muito objetivo ao responder à consulta da ministra. Não precisa puxar a jurisprudência, nem fazer malabarismo como eles fazem para justificar os seus atos injustificáveis. Será que ela não tem a Constituição na mão lá? Busca lá no artigo 84, inciso 12. Concederem, das prerrogativas do presidente da República, conceder indulto com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Artigo 734, Código de Processo Penal, ela deve ter lá o alcance dela. Se não tiver, dá um Google, Código de Processo Penal também está lá.
A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Ela disse ainda aí, não sei se foi nas redes ou à imprensa, ou no próprio ato, né, de exigência de explicação, que esse processo tem especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Como se eles estivessem colaborando em alguma medida com a segurança jurídica atual do nosso país. Se tem alguém que está promovendo essa insegurança, é essa turma do lado de lá, e depende da gente dar um basta nisso. Muito obrigado, presidente. Senadoras, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, depois dos barulhentos acontecimentos da semana passada na área dos poderes da República, é muito difícil não nos reportarmos a esses acontecimentos, principalmente porque não tivemos sessão na semana passada. Então é por isso que eu venho à tribuna para dizer que a condenação do deputado Daniel Silveira veio, como estamos todos constatando, veio exasperar as relações que já eram muito tensas entre o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República, motivando, por fim, o decreto do indulto ou graça constitucional em favor do deputado Daniel Silveira, tornando agora o futuro institucional imediato imprevisível. Imaginem-se, senhores senadores, a hipótese de rejeição pelo Supremo daquele indulto presidencial, por mais constitucional que ele seja, como de fato é. O ponto crucial desse inoportuno debate que está se travando é o preceito do artigo 53 da Constituição, que foi desrespeitado pelos ministros da chamada Corte Suprema. O pronome quaisquer, que faz parte do preceito, que, como se sabe, diz o seguinte: os deputados e os senadores estão invioláveis, penal e civilmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, esse pronome quaisquer, senhores senadores, não entrou na Constituição por acaso. Ocorreu para a proteção completa dos parlamentares. E assim foi pela emenda constitucional número 35 de 2001, que teve o sentido exatamente de ampliar, impedir qualquer restrição à inviolabilidade parlamentar. Os deputados e senadores, a partir então de 2001, se tornaram invioláveis por quaisquer opiniões ou palavras. Daniel Silveira teria se excedido em suas críticas? Sim, porque não estou aqui para defender os transbordamentos verbais do deputado Daniel Silveira por tudo que se tem ouvido e por tudo aquilo que foi reproduzido. Mas, se quiséssemos puni-lo, teríamos os meios adequados, através da Câmara dos Deputados, por crime ou para infração por falta de decoro. O Supremo, ao agir da maneira que agiu, senhor presidente, invadiu competências, não respeitou a tripartição dos poderes. Poderia aqueles ofendidos queixarem-se à Polícia Federal ou à mesa da Câmara, mas não agir em causa própria, como um tribunal de exceção, adotando a incrível aberração de desrespeitar o sistema acusatório brasileiro, onde a polícia investiga, o Ministério Público acusa e o juiz julga. Aqui, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal fez e continua fazendo tudo isso, e em causa própria. Alexandre de Moraes, executor
foi e tem sido vítima e investiu-se em tarefa policial, em tarefa de acusador, em tarefa de julgador, condenador e prendedor. Uma excrescência que irá para uma página triste da Suprema Corte, antes tão respeitada. Mas este caso, senhores senadores, não se limita à condenação ilegal de Daniel Silveira, a uma pena abusiva, com laivos nítidos de vingança. Trata-se de um grande enredo, cujo marco foi o 17 de março de 2019. Quando, por decisão do então presidente da Corte, Dias Toffoli, inconformado com notícias de irregularidades envolvendo gente importante da política, inclusive do Supremo, por ganhos incompatíveis com profissões, decidiu, sem sorteio, designar o senador Alexandre de Moraes para comandar aquele ilegal inquérito de número 4781. Março de 2019. Mais de 3 anos, sem data para terminar. Uma espécie de guarda-chuva, não para proteger, mas para enquadrar quem quer que fosse e que se atrevesse a criticar o Supremo ou seus ministros. Nascia ali um inquérito sem base em qualquer ordenamento para existir, um inquérito marginal à lei, mas com absurdos superpoderes ao seu executor. Era o inquérito da fake news, também até hoje sem previsão para processar acusados, senão que uma proposta atrasada em tramitação no Congresso. Também conhecido como inquérito do fim do mundo. Alexandre de Moraes sentiu-se à vontade e há 3 anos preside incontáveis exorbitâncias, censurando, intimando, determinando buscas e apreensões, suspendendo edição da revista Cruzoé, condenando e prendendo. Uma rotina de arbitrariedades, onde preponderou o tempo todo o cerceamento à liberdade de expressão, ignorando-se que em regime democrático também a democracia pode ser criticada. Quando houver excessos, há meios para combater no sistema acusatório e instâncias apropriadas. Tentativas, como no caso de Daniel, tentativas de instigação, discursos de ódio, carecem de materialidade. E sem materialidade não há esse crime. Ninguém ignora incontáveis exorbitâncias do ministro do Supremo sobre o Poder Executivo, ora requisitando informações, ora vedando medidas baixadas pelo governo. Há, inclusive, na internet, senhores senadores, uma lista de 123 interferências do Supremo a medidas do Executivo. Agora, no ponto a que chegamos e onde o nosso Senado não pode se omitir, e tristemente esta casa tem sido muito chamada de acovardada, mas convém a nós diligenciarmos, senhor presidente, para que as coisas se acalmem e por sugiro, presidente, uma intermediação ao Supremo para que protele para depois das eleições, o exame do decreto da graça presidencial concedida ao deputado Daniel Silveira. Por outro lado, senhor presidente, eu quero renovar o pedido de abertura do processo de impeachment requerido pelo advogado Paulo César de Farias há poucos dias em relação ao ministro Alexandre, principal descumpridor da Constituição e protagonista mor de crimes de responsabilidade. Ele preside um inquérito ilegal há 3 anos, tem cometido inúmeros abusos de autoridade, mandou prender Daniel Silveira sem ocorrência de flagrante e sem crime inafiançável, desrespeitou o artigo 53 da Constituição, o da inviolabilidade, tem atuado sempre em causa própria.
atribuições... Para concluir, senador. Em seguida, assumindo atribuições de vítima, investigador, julgador e agindo em notório caráter pessoal. Basta ver que hoje há milhares de brasileiros que têm xingado o ministro e, no entanto, ele não tem meios de processá-los. Então, essa é a minha sugestão, presidente, e quero dizer que, além de requerer, além de pedir a Vossa Excelência a abertura do processo de impeachment de Alexandre de Moraes, quero dizer também que eu protocolei agora à tarde um requerimento de convite ao ministro Barroso para que venha ao Senado e aqui nos esclareça melhor sobre o que pretendeu dizer ao fazer acusação às Forças Armadas de que estariam prejudicando as eleições. Gostaríamos que fosse encaminhado esse convite com a subscrição dos senhores senadores, dos colegas, para que, com a vinda do... Para concluir, senador Lazier. Estou no fim. Pudéssemos evitar a ampliação das tensões entre os poderes da República até agora. Era o que pretendia manifestar. Obrigado, senador Lazier. Com a palavra pela